Nas páginas dos escritos sagrados, poucos nomes evocam tanta intriga e espanto quanto o de Moisés. Ele dividiu mares, entregou mandamentos e guiou seu povo pelo deserto, deixando um legado que ressoa através dos milênios. Ele estava chorando e ela sentiu pena dele. Ela o chamou de Moisés. No entanto, um mistério permanece sobre o paradeiro de seu local de descanso final. Os pesquisadores podem realmente descobrir os segredos da tumba de Moisés. Seria encontrar o corpo do próprio Moisés? Ou será que continuará sendo um mistério para sempre? Número 1 dos mistérios do Mar da Galileia. Dos venerados salões de Nabi Musa, que segundo a tradição muçulmana local, é a tumba de Moisés, até os picos castigados pelo vento do Monte Nebo na Jordânia, onde se diz que Moisés avistou a terra prometida antes de sua morte. A busca para descobrir a verdade sobre o local de descanso final de Moisés, 2021, levou um grupo de exploradores a uma jornada fascinante através do tempo e da cultura, começando nas águas tranquilas e pacíficas do Mar da Galileia, onde persistem os sussurros de contos antigos e as areias guardam inúmeros segredos. A ousada equipe embarcou em sua aventura na expedição desconhecida. Impulsionada pela dedicação de um grupo apaixonado de especialistas, eles se propuseram a descobrir um misterioso quebra-cabeça escondido sob as ondas. Uma estrutura desconcertante que poderia desbloquear segredos do passado e histórias da Bíblia. A equipe embarca em uma aventura para descobrir a verdade que se esconde nas profundezas do Mar da Galileia, explorando o que parece ser o Poço de Miriam. Mas como é que o Poço de Miriam se relaciona com a descoberta do local de descanso de Moisés? Na tradição judaica, há uma história sobre uma rocha especial que Moisés bateu para fazer água jorrar, como é contado em Êxodo capítulo 17. Dizem que esta rocha é a mesma que está conectada a um poço, e acredita-se que ela viajou com os israelitas até a morte de Miriam, uma líder respeitada. Agora aqui está a reviravolta. Se o poço está relacionado com a história de Moisés e a morte de Miriam, por que está no Mar da Galileia se Miriam morreu em outro lugar, em Cádiz? Poderia haver algo surpreendente escondido debaixo desta antiga rocha? Talvez a tumba perdida do próprio Moisés? Os especialistas tinham a missão de desvendar esse mistério, descobrindo a origem das pequenas pedras encontradas no Mar da Galileia, que acreditavam poder estar relacionadas com o poço de Miriam. Suspeitavam que essas pedras poderiam ter sido arrastadas para o mar por um antigo riacho chamado Jebneel Creek, que uma vez desaguou no Rio Jordão. É aqui que a tecnologia avançada se tornou crucial. Usando um equipamento especial para escanear o fundo do lago, os especialistas se depararam com uma descoberta intrigante. Uma grande pilha de pedras assentadas no fundo do lago, formalmente plano. Fascinado pela descoberta inesperada, o professor Marco da Universidade de Tel Aviv decidiu tomar as rédeas da situação e se mergulhar na água para uma inspeção mais de perto. Após um exame minucioso, a equipe percebeu que a pilha de rochas não era apenas uma coleção aleatória de cascalho, mas sim uma estrutura cuidadosamente projetada, feita de basalto e rochas vulcânicas comuns, cada uma com cerca de 1 metro de comprimento. As pedras que formam a estrutura provavelmente foram transportadas de uma distância de mais de 1 milha e dispostas de acordo com um plano específico, explicou o professor Marco. De acordo com um artigo publicado em uma revista arqueológica, a estrutura tinha 70 metros de diâmetro e cerca de 12 metros de altura, com um peso estimado que supera em 60 toneladas, o de muitos navios de guerra modernos. O Dr. Itzhak Paz, da Universidade Ben Gurion, sugeriu que o local se parecia com os primeiros lugares de sepultamento na Europa e poderia ter sido construído durante a Idade do Bronze inicial. Ele especulou sobre uma possível conexão com a antiga cidade próxima de Beit Yara, o maior e mais fortificado assentamento da região. Beit Yara, localizada na extremidade sul do Mar da Galileia, no atual norte de Israel, tem uma importância arqueológica significativa. Comparar o círculo de pedras de Stonehenge, uma estrutura pré-histórica na Inglaterra, com essas pedras monumentais, apenas aprofunda o mistério que envolve seu propósito e significado. Neste cenário, as pedras encontradas são aproximadamente o dobro do tamanho das pedras de Stonehenge.
Ecos das profundezas. Os mergulhadores foram cautelosos ao explorar essa estrutura, porque estavam determinados a descobrir sua verdadeira natureza. Ao examiná-lo mais de perto, descobriram que o monumento era feito de rochas de basalto. Para aumentar o mistério, não havia paredes visíveis nem limites claros ao redor da estrutura. Tentar decifrar a origem do monumento gerou muitas perguntas. Se formou de forma natural ou foi construído por uma civilização humana? Poderia ter sido arrastado até o fundo do mar por poderosas correntes? Depois de um exame e análise cuidadosos, os especialistas chegaram à conclusão de que o monumento foi feito pelo homem. Além disso, acreditavam que inicialmente foi construído em terra porque a fonte mais próxima de tais rochas estava a mais de 1 milha de distância. Isso sugeriu uma intervenção humana deliberada no transporte das pedras para o local. No entanto, o propósito da estrutura continuou sendo difícil de entender. Por que foi construída? E qual era seu significado? O mistério que envolve a estrutura estabelece paralelos com a lendária tumba de Moisés, mencionada em vários textos bíblicos. Ao longo dos anos, surgiram várias ideias para explicar o propósito dessa estrutura misteriosa. Algumas teorias sugerem que poderia estar ligado a calendários antigos ou ter servido como um lugar cerimonial. Inclusive, se especula que poderia ter sido utilizado para o sepultamento ao céu, uma tradição em que os corpos ficam expostos aos elementos ou aos carniceiros no topo das montanhas. No entanto, sem evidências arqueológicas sólidas de uma cidade ou comunidade próxima, essas teorias continuam sendo especulativas, aumentando a intriga que envolve a estrutura. Sem respostas claras à vista, a ideia de que poderia ser um símbolo monumental ganha força. Número 3. Os investigadores apontam que sua forma e composição não coincidem com as características naturais da região, indicando a intervenção humana. Em termos geológicos, é comparado a um marco, uma pilha de pedras feita pelo homem e erguida com um propósito. Embora esse tipo de estrutura, muitas vezes ligado a costumes culturais ou religiosos, seja bastante comum em todo o mundo, os investigadores ainda estavam perplexos com o propósito da que foi encontrada no Mar da Galileia. A descoberta dessa maravilha submarina tem profundas implicações para entender a história do Mar da Galileia. Se realmente foi obra do homem, isso sugere que a área alguma vez esteve seca. À medida que o nível da água do Mar da Galileia aumentou com o tempo, a estrutura ficou submersa, o que sugere mudanças ambientais significativas. Essa revelação abre uma janela para o passado e lança luz sobre as mudanças ambientais que ocorreram ao longo dos séculos. No entanto, a falta de clareza em torno do uso pretendido da estrutura adiciona uma dose extra de intriga às descobertas. Esse mistério provocou investigações adicionais sobre as civilizações antigas que um dia prosperaram nesta área. Número 4. Os segredos do Mar da Galileia. Os especialistas estavam ansiosos para desvendar os possíveis vínculos com a misteriosa estrutura oculta sob a tranquila superfície do lago. Graças à engenhosa invenção dos equipamentos de sondagem sísmica, o caminho foi aberto para descobrir respostas e dissipar o enigma. Em termos mais simples, um estudo sísmico serve como uma forma de exploração que mergulha nos segredos da Terra, utilizando diversas propriedades físicas, como magnetismo, eletricidade, gravidade, calor e elasticidade, para obter informações valiosas. Em essência, esse método depende da teoria da elasticidade, examinando como os diferentes materiais respondem às ondas sísmicas, que para quem não tem inclinações científicas, são essencialmente ondas que atravessam a crosta terrestre, emitindo ondas sísmicas nas profundezas e capturando meticulosamente os reflexos que rebatem na superfície terrestre. Os especialistas conseguem elaborar mapas intrincados, revelando as camadas ocultas de rocha e outros materiais abaixo. É como um golpe de genialidade, já que essa informação serve como um tesouro escondido, apontando para recursos cobiçados como reservas de gás e petróleo, encravadas nas profundezas do abraço da Terra. Durante os estudos sísmicos, os barcos soltaram conjuntos dessas armas de ar, liberando poderosas rajadas de ar pressurizado no oceano, penetrando profundamente no fundo do mar.
A outrora tranquila superfície do mar da Galileia explodiu em um frenesi de atividade, enquanto as ondas de choque ressoavam na água com uma força incrível. No entanto, os canhões de ar comprimido sozinhos não conseguiram capturar todos os dados necessários. Para complementar seus esforços, a equipe colocou sensores estrategicamente por toda a área, prontos para capturar os ecos das ondas de choque que rebatem na estrutura submersa, agindo como guardiões silenciosos. Esses sensores registraram meticulosamente cada onda e vibração, pintando uma imagem vívida da paisagem subaquática. A cada rajada de ar comprimido, os sensores entravam em ação, coletando diligentemente os dados cruciais necessários para desvendar os mistérios ocultos nas profundezas. A cada momento eles se aproximavam mais de revelar a verdade escondida sob a superfície do mar da Galileia. A equipe entendeu que a cada disparo das armas de ar comprimido, eles se aproximavam mais da descoberta dos segredos ocultos sob o fundo do oceano. Apesar de enfrentar inúmeros obstáculos, eles perseveraram em sua missão. Trabalhar na vasta extensão de água apresentou seus desafios. No entanto, sua determinação se manteve firme. Depois de dias de incansável esforço, dispararam o último de seus tiros de ar altamente pressurizado, enquanto os ecos se dissipavam no silêncio, sinalizando o fim do estudo sísmico. Eles refletiram sobre a importância de seu esforço. Número 5. Os dados, que haviam reunido, prometiam revelar o misterioso monumento subaquático oculto durante séculos incalculáveis. Ofereceu uma visão fascinante de épocas passadas e das histórias não contadas que estavam enterradas sob as ondas. No laboratório, os cientistas revisaram meticulosamente todos os dados coletados durante seu experimento subaquático, examinaram com grande detalhe cada onda e eco de som, buscando descobrir os segredos ocultos da estrutura submersa. Depois de uma análise extensa e cuidadosa, os cientistas conseguiram criar uma representação da cena subaquática. Esse modelo visual ofereceu a eles um olhar para o passado, revelando a idade da estrutura, os materiais com os quais foi construída e as possíveis razões para sua construção. Enquanto examinavam as descobertas, começaram a visualizar o antigo mundo subaquático com mais clareza. A outrora misteriosa estrutura agora estava claramente visível, e seus mistérios haviam sido desvendados. O experimento sísmico não apenas revelou o tamanho e a forma da estrutura subaquática, mas também forneceu importantes conhecimentos históricos. Essa estrutura poderia potencialmente estar ligada à lendária Miriam, o que aumentaria sua importância histórica e intriga. Miriam é um símbolo de fé. De acordo com a Bíblia hebraica, Miriam é conhecida como a irmã mais velha de Moisés e Arão. Ela é descrita como uma profetisa e é mencionada pela primeira vez no livro do Êxodo. Na Torá, que é um livro muito importante no judaísmo, ela é conhecida como Miriam, a profetisa. O Talmud, outro texto judaico importante, a reconhece como uma das 7 principais profetisas de Israel. Número 6. O Poço de Miriam. É uma famosa fonte de água cheia de lendas, que se acredita ter saciado milagrosamente a sede do povo judeu durante sua jornada pelo deserto. Depois de escapar do Egito liderados por Moisés, os israelitas enfrentaram um desafio avassalador enquanto viajavam pelo deserto de Shur. Depois de cruzar o Mar Vermelho por 3 dias, agonizantes, eles percorreram o terreno desolado em busca de água, e sua desesperação aumentava a cada momento que passava. No entanto, suas esperanças se desvaneceram ao chegarem a Mara, onde encontraram água imprópria para consumo. Para aumentar sua angústia em sua hora de necessidade, os israelitas recorreram a Moisés, seu líder e intermediário com o divino, em busca de uma solução para sua difícil situação. Em resposta, Moisés buscou orientação divina, e Deus lhe ordenou que jogasse um pedaço de madeira nas águas amargas. Confiando no mandato divino, Moisés cumpriu e milagrosamente a água antes amarga se tornou doce, oferecendo aos viajantes exaustos um alívio muito necessário. De acordo com a tradição judaica, o poço leva o nome de Miriam, venerada por sua retidão e sabedoria profética. O papel fundamental de Miriam na saga do Êxodo simboliza o sustento e a intervenção divina. Ela desempenhou um papel crucial na proteção de seu irmão Moisés durante a infância.
No coração da terra de Goshen, uma mulher hebraica chamada Joquebede enfrentou uma decisão dolorosa com o cruel decreto do faraó de matar todos os bebês hebreus recém-nascidos. Ameaçando seu bebê, Moisés fez uma pequena cesta, colocou seu precioso filho dentro e a colocou à deriva no rio Nilo, na esperança de salvar sua vida. Miriam, a filha de Joquebede, seguiu corajosamente a cesta desde a margem do rio, cuidando de seu irmão e garantindo sua segurança. Enquanto a cesta flutuava, foi descoberta pela filha do faraó, que ficou comovida ao ver o bebê e decidiu adotá-lo. Assim, Moisés foi acolhido na família real egípcia, crescendo em meio ao esplendor do palácio, sem ter consciência do incrível destino que o aguardava. O ato de coragem e astúcia de Miriam preservou a vida de Moisés, preparando o cenário para sua futura liderança e a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A coragem dela em meio aos desafios destaca seu papel fundamental na narrativa da infância de Moisés. Além disso, as ações de Miriam servem como símbolo da resiliência e da engenhosidade do povo hebreu diante da opressão. Ao tomar medidas proativas para proteger Moisés, ela encarna a determinação dos israelitas de resistir aos decretos opressivos dos faraós e salvaguardar sua herança cultural. Número 7. A história de Moisés, Miriam e Arão é um símbolo da força da fé, da perseverança e da intervenção divina. Guiados por sua firme adesão aos ensinamentos dos deuses e seu profundo amor pela comunidade, esses três indivíduos desempenharam papéis cruciais ao levar os israelitas da escravidão no Egito à liberdade na Terra Prometida. Diz a lenda que Miriam existiu graças ao seu destino, sua fé e sua devoção a Deus. Durante a sua viagem, o povo judeu dependia da água do poço de Miriam, que os acompanhou durante todo o percurso. Essa fonte de água foi vital para a sua sobrevivência no árido e desolado deserto durante 40 anos. Na antiga tradição judaica, o poço não era um poço qualquer. Acreditava-se que era uma rocha específica que acompanhou os israelitas durante sua viagem pelo deserto. À medida que os israelitas se aproximavam do final de sua jornada pelo deserto, logo antes de entrar na Terra Santa, chegaram ao deserto de Zin no primeiro mês e se estabeleceram em Cádiz. Foi aqui que Miriam, uma figura proeminente entre os israelitas, faleceu e foi sepultada. No livro de Números, diz-se que após a morte de Miriam, o poço de Miriam, que havia sido uma fonte vital de água para a congregação, secou, deixando-os diante de uma grave escassez de água. O texto menciona que Miriam morreu ali e foi enterrada ali, e não havia água para a congregação. Essa repentina perda de água se tornou uma prova de fé para o povo judeu, marcando uma transição da era de Miriam para uma nova etapa que exigia uma demonstração diferente de fé. Diante da falta de água, o povo recorreu a Moisés e a Arão, exigindo que eles encontrassem uma solução para sua difícil situação, ou corriam o risco de perecer. Em resposta, Deus ordenou a Moisés que pegasse sua vara e falasse com uma rocha, que então produziria água. No entanto, em vez de seguir essas instruções, Moisés bateu na rocha com sua vara. Embora essa ação realmente tenha feito com que a água brotasse, o fato de que Moisés não cumpriu o mandamento específico de Deus teve consequências. A intenção era que Moisés, falando com a rocha, simbolizasse a confiança total na palavra de Deus e no poder da fala. Ao bater na rocha, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na Terra Santa, o que serviu como uma lição sobre a importância da obediência e da fidelidade às instruções divinas. Número 8. Na vasta extensão do deserto, um grupo de intrépidos exploradores de explosivos se aventurou, guiados pelos sussurros de antigos pergaminhos e pela promessa de segredos incalculáveis. Durante gerações, localização da tumba de Moisés continuou sendo um enigma fascinante, velado pelas areias do tempo. A cada passo, o ar se tornava pesado pela antecipação. Peso dos séculos pressionando sobre seus ombros, finalmente, eles se depararam com um sarcófago de pedra erodido, cuja superfície estava gravada com hieróglifos desbotados, que falavam de um grande líder perdido na história. Finalmente encontramos a tumba de Moisés, murmurou um dos aventureiros,
Sua voz, mal um sussurro na imensidão do deserto. Enquanto desvendavam os segredos da tumba, os ventos do deserto sussurravam histórias de uma época passada, em que os profetas caminhavam entre os mortais e os milagres aconteciam apenas pela fé. Enquanto os pesquisadores aprofundavam sua análise, descobriram evidências convincentes que sugerem que a misteriosa estrutura remonta à Idade do Bronze. Essa revelação provocou entusiasmo entre a equipe, insinuando um possível vínculo com a história do Êxodo e o lendário Poço de Miriam. Ficou evidente que não se tratava de uma formação natural, mas sim de um testemunho da habilidade humana. Determinar sua idade exata é um desafio. Ao destacar a complexidade dessa notável descoberta, os pesquisadores se maravilharam com a enormidade das estruturas. Apesar das incertezas que cercam seu uso preciso, os arqueólogos têm certeza de que o monumento tinha grande importância para aqueles que o construíram. O próximo passo envolveria aprofundar na estrutura para descobrir seus segredos, uma tarefa desafiadora que prometia lançar luz sobre essa fascinante descoberta arqueológica. Número 9. A viagem através da fé e da história. A busca pelo local de descanso final de Moisés tem cativado pessoas por séculos, unindo fé, história e a busca pela verdade. Moisés ocupa um lugar importante nas crenças do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Sua história de vida entrelaça narrativas religiosas e culturais, desde seu nascimento milagroso ao longo do Nilo, até sua liderança para libertar os israelitas da opressão do Egito e receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Jornada de Moisés ressoa através das gerações, simbolizando a resiliência, a redenção e o poder duradouro da fé. À medida que a humanidade continua sua busca para descobrir a tumba de Moisés, isso vai além da mera curiosidade e reflete uma busca atemporal por iluminação espiritual e conhecimento histórico. Diz a lenda que a Moisés, devido a um erro, foi proibido de entrar na Terra Santa e faleceu. Enquanto os israelitas acampavam às margens do Rio Jordão, a Jordânia há muito tempo está relacionada com o sepultamento de Moisés. Essa associação remonta à construção de uma igreja lá no século IV. A crença islâmica sustenta que Moisés atravessou o rio para o lado onde eles estavam. Segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé viu Moisés orando durante sua ascensão celestial de Jerusalém, perto da cúpula da rocha. É surpreendente pensar em como as pessoas lembraram de Moisés por tanto tempo. No entanto, ainda há muitos mistérios. As histórias transmitidas de geração em geração combinam história e lenda, criando uma espécie de quebra-cabeça. Número 10. Nabi Musa, que já foi um lugar tranquilo para a lembrança. Agora se tornou um lugar agitado, com visitantes de todo o mundo. As pessoas vêm aqui para se conectar com suas crenças e refletir sobre sua jornada espiritual. Mas no meio da exploração da tumba de Moisés, surge uma pergunta fundamental. Como reconciliamos a evidência científica com crenças profundamente enraizadas? Também se trata de respeitar as crenças das pessoas e encontrar um equilíbrio entre conhecimento, reverência. À medida que se aventuravam neste espaço sagrado, a busca para descobrir a verdade sobre o local de descanso final de Moisés ganhou um significado mais profundo. Nos territórios palestinos, a viagem para descobrir os segredos da tumba de Moisés não é simplesmente uma busca por provas arqueológicas. É uma exploração profunda da fé, da espiritualidade e da identidade cultural. Alguns até especulam que Deus escondeu intencionalmente a tumba. Ao longo dos séculos, o mistério cativou as mentes, alimentando a curiosidade e a especulação. Embora a Bíblia não forneça uma explicação clara de por que o local de sepultamento de Moisés permanece oculto, estudiosos e comentaristas ofereceram várias interpretações. Uma interpretação sugere que Deus escondeu o corpo de Moisés para evitar que se tornasse um objeto de adoração. Dada a importância de Moisés na história judaica, havia a preocupação de que as pessoas pudessem venerar seus restos, em vez de se concentrar em Deus. Ao manter o local de sepultamento de Moisés desconhecido, Deus pretendia redirecionar a atenção para os ensinamentos e o legado de Moisés, enfatizando a conexão espiritual em vez das relíquias físicas. Outra perspectiva sugere que Deus escolheu ocultar o corpo de Moisés como uma forma de enfatizar a importância das questões espirituais sobre as físicas. Ao manter em segredo a localização da tumba de Moisés,
Deus queria que as pessoas se concentrassem mais nos ensinamentos de Moisés e no impacto duradouro de suas ações, do que em seus restos físicos. Número 11. A Bíblia nos diz que Moisés morreu no Monte Nebo, que domina a terra de Moabe, e foi enterrado em um vale, em frente a Bet-peor. No entanto, o local exato de sua tumba, Bet-peor, onde Moisés foi enterrado, permanece desconhecido. É importante, porque lembra ao povo a história de Israel, de adoração a ídolos e as consequências de desobedecer aos mandamentos de Deus. É uma mensagem poderosa sobre permanecer fiel a Deus e não seguir deuses falsos. Embora seja possível que nunca saibamos onde Moisés foi enterrado, o mistério serve como um símbolo de fé. Incentiva os crentes a pensar em verdades espirituais mais profundas e a confiar na sabedoria de Deus, além do que podemos entender. Viajamos no tempo e na tradição em busca de respostas. Desde o Monte Nebo até Nabi Musa, as histórias sobre Moisés transcendem culturas e crenças, entrelaçando fé e história de maneiras cativantes. No entanto, no meio da nossa busca por respostas, lembramos os limites do conhecimento humano. O mistério da tumba de Moisés continua sem solução, o que nos leva a contemplar verdades espirituais mais profundas e a confiar na sabedoria de Deus além da nossa compreensão. Seja escondido sob o mar ou perdido no tempo, o legado de Moisés continua a inspirar fé e curiosidade, nos dando a busca eterna pela verdade e pela crença. 2001